Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso nono BetaCast, então o nosso BetaCast de número 9. Eu sou Henrique Elias, sou o host aqui do nosso podcast, sou também o fundador e sócio aqui da CrossFit Beta. Estou aqui hoje para trocar um papo com uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, uma pessoa que tem bastante coisa para contribuir com a gente. Ela é o tipo de pessoa que eu acho engraçado, que ela é muito maior que eu, mas ela é fofinha, assim, delicadinha a certas horas, sabe? Então, estamos aqui com Juliana Niemoji. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigado de estar aqui comigo. Por favor, se apresente. Bom, meu nome é Juliana Niemoji, treino aqui desde 2020, né? Comecei o CrossFit em 2016, onde a gente se conheceu. Fiz uma pausa de 2 anos, por conta do meu filho, né? Fiquei dedicação exclusiva a ele, a cuidar dele, e voltei efetivamente em 2020, 2021. Sou capitão da Polícia Militar, tenho 20 anos de serviço na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e é isso. Seu primeiro emprego já foi na PM? Você já entrou direto? Você é concursada na PM, Sou certo? concursada na PM. Você já entrou direto para lá? Entrei direto. Quando eu era criança, passei por diversas fases, né? Queria ser engenheira, queria ser bailarina, com esse tamanho todo. Bailarina, engenheira, atleta. E quando foi chegando perto não, agora eu vou ter que me posicionar, eu estou terminando o ensino médio, agora eu vou ter que escolher algum caminho para trilhar, eu acabei optando, assim, o que me motivou a prestar o concurso foi a questão de não dar trabalho para o meu pai. Eu falei assim, não posso, ele já pagou a vida inteira os meus estudos, e se eu pudesse dar um alívio para ele, eu acho que seria bacana, né? Mas aí eu precisei contar com mais 2 anos de patrocínio dele, com cursinho, para conseguir. E deu tudo certo, né? São 20 anos aí nessa caminhada. E você pensou em algum momento em ter outra carreira? Sei lá, engenheira, enfermeira? Você falou que você passou por várias fases. Várias fases. O meu pai, ele tem colégio técnico, né? Então ele tentou me conduzir por esse caminho. Escolhe uma área para você fazer, porque se nada der certo na tua vida, pelo menos você teve algum conhecimento que te diferencie do restante da média, né? E você tem uma profissão. E aí eu acabei escolhendo, fiz colégio técnico, em administração, né? Com todo respeito aos profissionais da área, todo mundo fala que é curso de bundão, né? Tipo, não tem o que fazer, não sabe o que fazer, vai fazer administração. E assim, foi uma experiência bacana, né? Porque a gente tive aula de contabilidade, de administração financeira, coisas que hoje eu uso na minha profissão, eu não uso, né? E aí o meu pai foi bem sacana, né? Porque fui chegando perto da formação e eu tinha que começar a fazer estágio. E ele não deixou eu estagiar. Mas qual o sentido disso? Então eu tenho essa formação também, né? Tenho o colégio técnico, eu nem sei se hoje existe isso ainda, né? Acho que existe. Acho que nas FATECs, né? Uhum. Mas também tenho essa formação aí. Então, prazer, bundão, formado em administração, tudo Ainda bem? Falei, com todo respeito. Legal, começamos bem. Sua sorte é que eu não posso te ofender, senão eu saio presa. Mas e aí você foi fazer o concurso, passou, e aí você seguiu porque tem 2 caminhos, né? Tem um que você vai mais praça e o outro que você vai para esse lado de capitão e tudo mais. Para entrar na Polícia Militar hoje são 2 portas de entrada. Então você entra como soldado da Polícia Militar ou como oficial. Uhum. E eu tinha um primo que entrou primeiro, e quando você entra pro oficialato, tem algumas... É uma solenidade que chama espadim. Então, é uma espada menor
que simboliza a figura do aluno oficial, do cadete da Polícia Militar. E ele me chamou para ir lá, para acompanhar a solenidade, e eu fiquei maravilhada com aquilo, né? Eles todos em forma, alinhados, né? Com a farda impecável, e eu acabei achando interessante, né? E eu pensei assim, talvez seja uma carreira que eu tenha condições de seguir, e juntar com aquela questão de tirar esse peso das costas dos meus pais com relação a bancar o curso, né? Entendi. E acabou dando certo. 20 anos atrás, a gente está falando de 2004, que você entrou. Hoje a gente ainda vê muito machismo, e dentro do ambiente militar, até por eu ter crescido num lar que meu pai foi da aeronáutica e tudo mais, a gente sempre viu muito mais homens dentro desse ambiente do que mulheres. Então a gente acaba tendo um ambiente muito mais masculinizado. E hoje é mais comum a gente ver mulheres digamos assim, no alto escalão da polícia, de outros lugares do militarismo. Mas quando você entrou, eu imagino que devia ser um tanto quanto raro. Não sei quantas mulheres que entraram na sua turma, por exemplo, mas me arrisco a dizer que não era 10% do pelotão. Exatamente 10%. 10% do pelotão. Exatamente 10%. E como que foi isso? Como que é isso até hoje? Assim, dentro do ambiente militar, porque aqui já passou Guta, que falou do machismo que ela sofreu, já passou a Yumi, já passou... E todas as mulheres retratam isso de alguma forma. Dentro do ambiente militar, isso tem, de certa forma, evoluído a questão de igualdade, de estarem no mesmo pé, ou não? Ainda é uma coisa que está muito distante, que você ainda sente? Como que foi o seu caminho até aqui? A minha instituição, nesse aspecto, ela evoluiu muito. Então, assim, quando eu prestei há 20 anos atrás, eram concursos separados. Então, tinha 135 vagas para homens e 15 vagas para mulheres. Na época, era pela FUVEST, então a gente tinha que se submeter ao vestibular da FUVEST, que era o concurso, e era a relação candidato-vaga para oficial feminino da Polícia Militar, ela era a mais alta, então, porque a procura era muito grande, e a quantidade de vagas era bem reduzida se comparada com o masculino. Até alguns anos, não vou lembrar agora, acho que uns 3, 4 anos depois que eu entrei, naquela época nós éramos em quadros diferentes. Então existia o quadro de oficiais policiais militares masculinos e o quadro de oficiais policiais feminino. Então era separado. A promoção ela acontecia de forma diferente. Então havia uma sequência, né, de promoções que tinha um ritmo para o masculino e um ritmo para o feminino. E eu não vou dizer injustiça, porque talvez lá atrás, quando tudo foi idealizado, fazia sentido em algum momento. Só que aí chegou um ponto que já não fazia mais. E, se eu não me engano, acho que foi em 2010 que eles unificaram os quadros. Então, aí passou a ser um único quadro, independente do seu sexo, né? Quadro de oficiais policiais militares. E aí, nesse quadro, entra todo mundo junto, homens e mulheres. Os concursos também passaram a não ter essa diferenciação. Então, só em 2010 o concurso foi unificado? A unificação dos quadros, eu tenho quase certeza que foi em 2010. Então, até por uma questão de analogia, eu acredito que seja mais ou menos nessa época que passou a ser conjunto. Então, assim, quantas vagas são? São 150 vagas. Independente. Pode passar 120 mulheres, Pode passar 120 mulheres. E como eu tive a grata experiência de trabalhar nos últimos anos da minha carreira na Academia do Barro Branco, que é onde a gente forma os oficiais, a gente conseguiu perceber o quanto que a quantidade de mulheres aumentou desde a unificação.
Ainda está 50%, 50-50? Não. Mas assim, na minha época, a gente estava falando que o efetivo feminino representava 10% de uma turma de oficiais. Hoje, ela já tende a quase 30%. Então, houve um aumento da participação da mulher na Polícia Militar, ao meu ver, bastante efetiva. E no dia a dia, a gente está falando de entrada, né? Beleza, entram mais mulheres e tudo mais, mas no dia a dia, existe ainda, talvez com os mais velhos ou qualquer coisa assim, mas quem é essa mulher para falar assim comigo ou qualquer coisa assim, ainda que exista uma hierarquia que eu vejo muito bem definida dentro do meio militar, existe ainda esses entraves? Eu percebo que melhorou muito, mas assim, como eu tive essa experiência lá dentro do Barro Branco depois de formada, assim, trabalhar lá é sempre você voltar no tempo, né? Porque você está ali como oficial já formada, com toda a sua bagagem profissional, pessoal, mas você vê a Juliana que estava na condição de aluna ali. Era toda hora, era um eterno voltar no tempo, né? E na minha época eu sentia um pouco. Alguns, assim, a gente sentia que era uma brincadeira sem maldade, mas outros a gente percebia que tinha um pouco de maldade. Então, assim, algumas atividades que a gente tinha que fazer que demandavam um esforço físico maior. Aula de policiamento de choque. A gente tinha que segurar lá um escudo que pesava sei lá quantos quilos, né? Fisiologicamente, a mulher ela não vai conseguir aguentar segurar o escudo a mesma quantidade de tempo que um homem. Na minha época, né? Era desse jeito. E a gente sofria um pouco de brincadeirinha por conta dessa incapacidade, vamos dizer assim, nossa, né? Quando eu me formei, tinha a questão de ser mulher e também de ser mais nova. Né? Eu me formei com 24 anos. Eu fui trabalhar na atividade operacional com 24 anos. Então, eu comandei policiais que tinham de serviço o que eu tinha de idade. Então, isso também era bastante desafiador para a gente, né? Porque você, ao mesmo tempo, você tem que respeitar o profissional que está ali, você tem que levar em conta a bagagem de vida dele, a bagagem profissional dele, mas ao mesmo tempo colocar ele no lugar dele, né? Assim, você não quis, você quis estagnar na carreira, você quis permanecer na carreira como soldado, como cabo, como sargento. Então eu sou, no caso, né, aspirante, eu sou aspirante, então assim, respeito, mas quem dá os rumos de como a gente vai fazer o nosso serviço sou eu, né? E isso é bastante desafiador. Sendo mulher, então, acaba sendo um pouco mais desafiador, né? Porque muita gente olha e fala assim, quem que é essa menina, né? Que tá vindo 24 aqui anos, né? falar para mim que é o que é certo, o que é errado, né? O que ela tem de idade, eu tenho de serviço. Mas, nesse aspecto, eu sou muito grata à Polícia Militar, porque ela te possibilita uma capacidade de lidar com pessoas, né, de administrar problemas. Eu tenho um comandante que ele fala isso, né? Ser oficial é administrar problemas, é resolver problemas. É uma capacidade assim que parece que nenhum problema é tão grande, tão sem solução, como de repente para alguém que não está nesse meio seria algo muito mais assim, mais difícil de você dar uma solução para um determinado problema. Que da hora. E o que dentro da Polícia Militar mudou a Juliana? Assim, teve coisas que você, obviamente, incorporou no seu dia a dia, mas por acaso te fez mais fria ou não? No começo, a gente tinha muito essa questão de não poder, não posso chorar, né? Eu estou ali sendo não humilhada, né? Mas tem alguém ali me repreendendo, falando que eu não consigo fazer, porque eu sou mulher, porque eu sou ruim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e a gente tinha essa cultura que a gente não podia chorar na frente de ninguém, né? Então eu lembro que a gente tinha lá o alojamento feminino. A primeira semana ela foi muito marcante, né? Porque
Hoje são, se eu não me engano, são 15 dias. Então você é nomeado no concurso, se apresenta lá e você fica 15 dias praticamente, não fica incomunicável, mas assim, você sabe que você vai ficar 15 dias sem ver sua família, sem voltar para casa. Na minha época foram só 5 dias, né? E hoje, os meus alunos que não me escutem, né? Mas eu não sei se a Juliana de 20 anos atrás ficaria os 15 dias que eles ficam hoje, né? E eu lembro que eu passei pelos 5 dias e ali é justamente um teste que a instituição ela faz, que o Barro Branco faz, justamente para ver o quanto que você é capaz de aguentar porrada, né? O quanto que você é capaz de persistir, de ser resiliente, né? Que é algo que não é uma condição de que qualquer ser humano precisa dessa característica, mas o militar ele tem que ter um pouco mais disso, né? Não que a gente seja melhor, né, ou pior que os civis, mas vai ser colocado num estresse maior. Eu reconheço que a gente é diferente, e a gente precisa dessa característica muito bem definida no nosso perfil psicológico. Então, assim, as pessoas, quando a gente chega lá, só falam com a gente gritando, a gente lá não anda, a gente, nesse período de adaptação, a gente só corre, né? Então, assim, foi difícil, né? Para quem veio, a gente brincava lá, né, do mundo civil, que nunca tinha tido contato com militarismo, é um baque muito grande, né? E aí eu lembro que eu passei pelos 5 dias, fui para casa. Aí, quando chegou no domingo, minha mãe virou para mim e falou assim, tá na hora de voltar. Aí eu olhei para ela e falei, eu não vou voltar. Aí ela falou, como assim? Eu não vou voltar. Nossa, eles só me maltratam, eu não consigo andar, eu não consigo comer direito, eu não vou voltar. E eu lembro que na segunda-feira, que foi quando começou, o meu pai virou para mim e falou assim, vamos embora, você não precisa ficar aqui. E eu falei para ele, não, fiquei 2 anos só estudando, só me dedicando para isso, e agora que eu consegui, eu não vou sequer tentar? Falei, não, você vai me deixar aqui e eu vou ficar. Mas eu confesso que logo quando começou aquela movimentação, eu pensei assim, eu devia ter ido embora. E aí os meus pais foram firmes, né? Falei assim, não, quando a gente te deu a oportunidade de você recuar, você quis ficar. Então agora você, pelo menos se permita esticar um pouco mais a corda para ver se é isso mesmo que você quer. E por que eu dei toda essa volta, né? Quando eu cheguei no alojamento feminino, que a gente tinha que responder um pernoite, né? Então 11 horas da noite do domingo, a gente se reunia lá no pátio, fazia uma conferência para ver se estava todo mundo lá. Todas as meninas chorando. Eu não quero voltar, eu não sei o quê. Então, assim, ali a gente sabia que era um local seguro, né? Entre nós, mulheres, era um local seguro para desabafar, para chorar, né? Dali para fora a gente tinha que vestir a carapaça, vestir a armadura e vamos embora, né? Então, o que eu sinto, né? Eu não sei como é que tá hoje, porque as turmas elas são maiores, né? De mulheres, mas são amizades que a gente carrega, que eu carrego há 20 anos. Então a gente olha para trás, lembra de todos aqueles perrengues que a gente teve e, superamos tudo junto, né? Todas juntas ali, seguimos até hoje, 20 anos depois. E todas que começaram na sua turma permaneceram ou teve alguém que saiu? Teve uma que saiu. Teve uma que, em setembro, a gente participou do desfile do 7 de setembro, e aí quando a gente voltou da missão, eles falaram assim, como é feriado, vocês têm o resto do dia livre para aproveitar. Vocês não precisam ficar no quartel, vocês podem fazer qualquer coisa, 11 horas estejam de volta aqui para continuar as rotinas. Aí eu lembro que a gente foi para o Play Center, faz tempo, porque o Play Center até existia. O Play Center. Nós fomos para o Play Center e ela estava junto com a gente, e ela falou assim, eu encontrei com uns amigos aqui, eu vou ali com eles e já volto.
e ela não voltou, nunca mais. Só que isso, já tinham se passado quase 6 meses, acho que mais de 6 meses de curso, e ela já estava efetivada na condição de militar, e a gente não pode simplesmente sumir assim, né? Tem um crime lá que fala que é deserção, né? Você não se apresentar para o serviço, não se apresentar no quartel, é crime, ela podia ser presa, né? Só que assim, é tudo nova, tudo menina ali, então para a gente conseguir fazer ela se apresentar, né? Pelo amor de Deus, se apresenta, senão você vai ser presa, né? Mas acabou dando tudo certo, né? Aí ela acabou pedindo baixa, acabou se pedindo desligamento da corporação e hoje seguiu o mundo civil, o mundo civil, como a gente brinca. E o que te fez procurar o CrossFit, Ju? O CrossFit também foi uma coisa muito, muito louca, né? Porque eu sempre precisei estar em movimento. Então, começou desde quando eu era pequena, que eu tinha bronquite. Então, o médico indicou a natação, para eu poder ter uma respiração melhor. Como eu acabei me desenvolvendo muito rápido, eu tinha vergonha de andar com, né, todas as meninas, né, sem seio nenhum, e eu já, né, com uma certa saliência, eu tinha vergonha e eu andava toda torta. E o ortopedista indicou eu fazer balé para corrigir a postura. Então, assim, embora não seja esporte, mas tem um movimento ali envolvido, né? Então, desde pequena, eu sempre estive envolvida com o movimento. Então, na escola, eu gostava muito de jogar handebol. Aos 14 anos, eu comecei a jogar vôlei e fazia tudo que mais ou menos junto, né? Então, 2 vezes por semana era vôlei, as outras 2 handebol na escola, natação, enfim, tinha uma grade extracurricular bastante movimentada, né? Então eu sempre gostei de atividade física. E aí quando eu virei militar, eu acabei me deparando com uma modalidade que acho que é o terror de muita gente até hoje, né? Que é a corrida. Sempre gostei de movimento, mas nunca fui uma boa corredora. Também sempre fui gordinha, né? Então nunca foi uma coisa assim que eu gostava de fazer. E aí chegou lá, vai correr, minha filha, vai correr, vai correr, vai correr. E aí a profissão, ela acabou me mostrando que eu precisava continuar essa característica de estar sempre em movimento, né? Eu precisei parar com o vôlei, que dos 14 anos para frente eu comecei a me dedicar só ao vôlei. Nunca cheguei a jogar profissionalmente, mas todo final de semana eu tinha jogo. Aí, por conta da academia, eu acabei reduzindo, né, a minha frequência no vôlei e até pela necessidade de melhorar o meu desempenho na corrida e em outros exercícios que a profissão exigia, eu precisei dividir melhor. Mas eu já tinha isso para mim, que não, eu não posso parar de me movimentar, não posso parar de me movimentar. Aí, depois de formada, ainda tentei continuar com o vôlei, mas eu morava perto do ABC Paulista, então eu treinava em São Bernardo. E eu acabei mudando aqui para a Zona Norte. Então, por um tempo, eu até me submetia a ir viajar até São Bernardo 2 vezes por semana. Nossa, uma baita de uma viagem. 50 quilômetros, ida e de volta. Até me submetia a isso. Só que chegou uma hora que já não tava mais dando certo, né? Então, eu optei por parar com o vôlei, porque eu já tinha conhecido o CrossFit. Então, eu lembro que eu me mudei para cá em 2013 e as pouquíssimas vezes que eu vim correr aqui na Engenheiro, eu passava aqui na frente e via uns malucos fazendo uns negócios diferentes assim. E eu falava, nossa, isso aqui é impossível para mim, né? Não dá, tá num outro patamar. E sempre tive isso para mim, não, CrossFit não é para mim, CrossFit não é para mim. Até que uma amiga minha, que fez Barro Branco comigo, virou para mim e falou assim, vai, tenta e vê o que dá. Mas você faz, e ela sempre foi, a gente também tinha esse grupinho bastante heterogêneo, né? Então, tinha as meninas que tinham muita facilidade em correr, em nadar, em fazer tudo que o militarismo exigia,
e tinha gente, né, que eram os atletas de final de semana. E, na verdade, assim, vamos andar aqui, caminhar um pouquinho, correr um pouquinho, para depois a gente bater um hambúrguer lá, comer uma pizza, né? E essa minha amiga, que é dessa mesma panela que eu, né, que só treino para poder comer, ela falou assim, você vai gostar. Eu me identifiquei. Aí eu pensei assim, então se ela tá falando, então eu vou tentar, né? E é uma modalidade assim que hoje deu praticamente 8 anos, né, que eu comecei o CrossFit. É para todos, mas realmente não é para qualquer um, né? Porque tem algumas pessoas que têm essa característica de chegar no lugar, fazer uma atividade física. Não, eu preciso saber exatamente o que eu vou fazer. Então, aí, nesse caso, vai fazer musculação e, seja feliz lá. Para mim, isso já não funciona, né? Eu não gosto de você levantar e todo dia fazer os mesmos movimentos, fazer as mesmas coisas. Treino A, treino B, treino C. É muito mais para mim, é muito mais do mesmo. Então, foi uma modalidade com a qual eu acabei me apaixonando, porque são coisas que você vai para o box, você vai treinar, e no dia seguinte você vai fazer um negócio completamente diferente daquilo que você fez no dia anterior. Então, eu acho que isso foi o que mais me fez me apaixonar pela modalidade. Da hora. E você já competiu dentro do cross? Vai competir de novo agora no Jurassic com Juliana e seus 2 pigmeus? E o que você acha da competição dentro do cross? Isso é uma coisa. E a outra, o que o cross mudou na Juliana? Em termos mentais, assim, de mentalidade mesmo. O que eu acho muito bacana em competição, mas isso é uma coisa que eu percebi de uns tempos para cá. Porque quando eu comecei, eu também participei de bastante competição, porque eu sempre gostei de me movimentar, eu também me considero uma pessoa bastante competitiva. Mas ali, assim, no começo, era mais pela brincadeira mesmo, né? Só que depois, principalmente depois da pandemia, eu percebi que você só não vai fazer uma atividade física, você só não vai incorporar isso na sua rotina se você não quiser. Porque todo dia você acorda, todo dia você bebe água, todo dia você escova os dentes, todo dia você tem que fazer alguma coisa. E por que não incluir a atividade física nisso, né? Então, a pandemia, para mim, ela foi um divisor de águas, porque ela veio mostrar para a gente que você não precisa ter muita estrutura para fazer uma atividade física, né? Então, em 2022, eu tive uma virada de chave, né? E eu fiz foi, acho que, a primeira promessa de final de ano que eu consegui cumprir. Falei assim, não, em 2022 eu vou tentar treinar todos os dias, de segunda a sábado. Eu só não vou se acontecer alguma coisa muito, muito grave, algo que me impossibilite mesmo de não ir. E isso foi muito bacana. Por quê? Porque antes eu não tinha essa constância. Então eu ia um mês, ficava um mês sem aparecer, e aí você não vê evolução. Você vê aquelas pessoas que já tinham essa chave virada, né, evoluindo, e você ficava sempre para trás, né? Você não ia para frente. E aí eu tive essa virada de chave. Assim, não, então o segredo talvez seja a constância. Se eu permanecer constante, talvez eu melhore e talvez eu comece a evoluir. E foi exatamente o que aconteceu. E aí você vai querendo mais, né? Então, assim, um movimento que parecia impossível de fazer, você começa a fazer. Beleza, já consigo fazer. Agora eu preciso aprender a fazer mais dele, né? Então, e aí, nesse aspecto, eu acho que isso acaba possibilitando, né, me encorajou a participar, a continuar participando de campeonato. Então, lá atrás, era para brincar. Eu sabia que eu ia pro campeonato, eu ia dar o meu melhor, mas eu sabia que, ia ser aquilo ali. A gente brigava para não ficar em último, né? E com essa evolução,
eu consegui perceber assim, não, mas peraí, eu tô aqui, eu tenho meu valor, eu posso não ser a melhor, mas que eu vou dar canseira para esses caras, eu vou dar, que eu vou dar trabalho para eles, eu vou dar. Então, é isso que eu acho bacana. E, ao mesmo tempo, é uma competição saudável. Eu, pelo menos, vejo isso, né? Principalmente no último campeonato que a gente participou, né? No showdown que foi entre os boxes, né? A gente terminava a nossa prova, automaticamente a gente já estava do lado, torcendo para a equipe do lado terminar, né? Também, assim como fizeram com a gente, né? A gente não fomos os primeiros a terminar e tá o pessoal lá gritando no nosso ouvido para a gente terminar também. Então isso eu acho muito bacana, porque, olha, eu já me superei. Agora, o que eu puder fazer, o que eu puder berrar no teu ouvido para você também terminar e você conseguir se superar, você conta comigo, a gente está aqui. Então isso eu acho, deveria, né? Isso é algo que deveria ser incutido nos praticantes de CrossFit, principalmente assim, dos veteranos para quem está chegando, né? A questão da superação. Porque hoje eu tento me colocar assim, se fosse o contrário, se eu estivesse chegando hoje aqui num box de CrossFit e eu vejo todo mundo se matando, terminando e eu ficando para trás e assim, e aí? Quem é que vai me ajudar? Então isso talvez, sim, precisa também de muita resiliência para quem está do outro lado, para quem está começando, né? Tipo, calma, a gente está aqui, eu vou pegar na tua mão, você vai melhorar. Só volta amanhã que você vai ver que daqui a pouco as coisas vão começar a desenrolar melhor para você também. Um dos momentos que eu mais lembro aqui dentro da Beta foi o dia que você fez Bar Muscle Up pela primeira vez. Tinha uma galera, você foi e fez, chorou em cima da barra e tudo mais. E foi o muito louco olhar aquele vídeo e ver que, tirando o 1% que era você, os outros 99%, o que realmente tinham ganhado? Além da alegria de ver uma companheira de treino atingir aquilo que ela queria. E parecia que a gente tinha ganhado o Hexa, sabe? Tipo, a comemoração era mesmo, a galera pulando, gritando e tudo mais. Então, esse sentimento de você saber que as pessoas se importam com as suas vitórias, que foi até o que eu comentei no último episódio com o Fabrício, de uma pessoa fez o primeiro Bar Muscle Up, outra pessoa pulou a primeira vez na caixa, outra pessoa aumentou meio quilo no PR dela, mas está todo mundo torcendo um pelo outro. Sim. E esse negócio da competição é muito engraçado porque a gente compete todo dia de manhã um contra o outro, beleza. E que seja brincadeira ou não, sempre um vai olhar pro outro e vai falar assim, mano, eu sei que esse odd é bom para ela. Beleza, eu posso perder, mas eu não vou deixar fácil. Tipo, ela não vai olhar pro lado e vai falar assim, esse daqui eu sei que eu vou ganhar com certeza, então dá até para eu relaxar. Não. Vai olhar e vai falar assim, o desgraçado não para, véio. Se eu vacilar, vai... Então, acho que essa competição sadia de você querer dar o seu melhor e obrigar o outro a dar o melhor dele, isso é uma coisa gostosa, não, né? Isso é sensacional, é espetacular. É saber que tem alguém do seu lado falando assim, vamos que você vai terminar esse negócio também, você vai fazer também. Pode não ser hoje, pode não ser daqui a um mês, só volta amanhã. Só volta pro box amanhã que você vai ver que quando você menos se der conta, né, a gente treina, na aula das 6 a gente vê bastante aluno que está começando, né? E as superações elas são maiores, né? Só volta amanhã. Então a gente já vê algumas pessoas que têm medo de pular na caixa. Mas a caixa é pequena, hoje ela é a caixa pequena, amanhã já é a caixa pequena com uma anilha. Dali a algum tempo já é a caixa pequena com 2 anilhas. Daqui a pouco você está pulando na caixa e nem vai lembrar que um dia você teve medo de pular na caixa. Então é muito bacana. E isso refletiu na sua vida, esse ambiente do cross?
no militarismo ou na sua casa? Refletiu muito. Primeiro porque, principalmente depois da pandemia, eu percebi que a atividade física era um excelente antidepressivo para mim. Antidepressivo, anti-ansiolítico, né? Então eu tinha muitos... Eu sou muito preocupada, né? Eu sou muito assim, tudo que eu faço na minha vida, eu não faço, eu procuro não fazer nada meia boca, procuro fazer sempre o meu melhor, dar sempre o meu melhor. E ter essa característica você acaba tendo alguns sofrimentos, né? Porque você idealiza fazer determinadas coisas de um jeito e não é daquele jeito que você idealizou. Então você tem sempre que procurar uma rota, uma alternativa. E muitas vezes essa alternativa, ela vai te levar para aquele caminho, mas talvez demore um pouco mais. Talvez seja um caminho um pouco mais tortuoso do que uma reta, enfim. Isso era algo que eu sempre fiquei preocupada, né? Tipo, eu tenho alguns planos, alguns objetivos e eu tenho um prazo para cumprir isso. Só que as coisas estão em constante movimento, tá sempre tudo mudando, o jogo vira. Existem várias situações que a gente não tem controle que faz aquilo sair daquilo que você tinha planejado. E eu me preocupava muito com isso, né? Eu me preocupo muito com isso. Como que vai ser, como que não vai ser. E o CrossFit, ele me deu essa disciplina, né? Tipo, espera, calma, respira, né? Se não dá desse jeito, hoje o meio que eu tenho de pensar numa alternativa, pasme, é sair para correr. Então, assim, vou ali dar uma corrida e daqui a pouco eu volto com uma outra solução. Então, essa questão da atividade física em si, para mim, hoje ela é essencial. E foi bacana, porque assim, quando eu fiz aquela promessa de final de ano, e terminou 2022 e eu vi que eu consegui cumprir, eu falei assim, puxa, legal. Isso é algo que, aparentemente, eu já consegui incorporar na minha rotina. Do mesmo jeito que eu acordo, que eu bebo água, que eu escovo os dentes, que eu como, eu faço a minha atividade física diária. Então eu vou tentar me lançar mais um desafio. Eu vou tentar melhorar a minha alimentação de segunda a sexta. Então de segunda a sexta eu procuro, na maioria dos dias, fazer uma dieta mais balanceada, não ficar comendo muita porcaria. Porque quando a gente come, a porcaria é mó barato, porque você se sente culpado. Por quê? Porque eu tô pesada. Você já sabe quando você acorda no dia seguinte, o dia ele não vai render igual como se você não tivesse exagerado na noite ou no dia anterior. É impressionante. Então, o CrossFit ele trouxe uma disciplina, uma autodisciplina que até então eu não tinha. Eu tinha, assim, altos e baixos. Hoje eu consigo perceber que a distância entre um alto e baixo ela não está tão grande, né? O que era assim, o que era uma montanha-russa, hoje está uma cidade de São Paulo. Tem uns buraquinhos. Buraquinhos, está mais ou menos assim. Então, e eu acho isso muito bom. Vou conseguir ter uma linha reta? Não vou conseguir. Eu sou ser humano, eu gosto de comer. Todas as minhas emoções eu gosto de sentir com hambúrguer, com doce do lado. Então, assim, eu sei que eu nunca vou conseguir estabelecer uma linha reta, mas o que eu puder fazer para conseguir diminuir esses desvios, para mim já, assim, está sendo um sucesso total. Uma última pergunta para você. João Miguel, o que ele mudou na Juliana? Eu ainda comentei hoje com uma aluna, né? Eu era uma pessoa antes de ter o João Miguel e eu sou outra pessoa depois que tem ele. Porque o sentido da vida muda. Tudo na vida muda. Então, assim, se eu treino hoje é para ter saúde, para poder estar bem, para cuidar dele. Você quer crescer na sua carreira? Você quer chegar até o posto máximo, tal? Hoje eu tenho, assim, zero culpa, zero problema em falar não tenho.
faltam 7 anos para eu me aposentar. Daqui 7 anos eu já cumpro todos os requisitos para me aposentar. E hoje o que eu quero? Eu quero que esses 7 anos passem, que eu consiga ter saúde suficiente para poder ficar com ele. Então, assim, como eu me vejo daqui 7 anos? Eu me vejo uma jovem senhora, que eu já sou, forte, ativa, que vai ficar aqui no box treinando a manhã inteira enquanto ele está na escola. Depois que der o horário dele, eu vou estar na porta da escola dele, vou buscar ele e eu vou fazer tudo que vou ser mãe. Porque hoje não que eu não seja, não que hoje eu não seja mãe, não é isso. Mas ai, Deus perdoa, o trabalho me atrapalha. O trabalho me atrapalha. Então, eu estou lá, estou dando o melhor de mim, mas assim, puxa, meu filho fica 10 horas na escola. É muito tempo. É muita coisa. Então, o que eu puder fazer para... Filho, saiu da escola, agora é comigo. O que você quer fazer? Eu quero jogar bola. Eu não tenho, né? Tenho 2 pés esquerdos, né? E nesse aspecto eu não posso ajudar muito ele. Mas assim, eu posso levar ele numa escola de futebol. Assistindo. Exatamente. Entendi. Então, o que eu quero para mim daqui 7 anos, que é quando eu cumpro os requisitos para me aposentar, é ter mais tempo com meu filho. Show. Ju, primeiro eu quero te agradecer muito de ter vindo, de ter topado estar aqui conversando. Eu admiro muito você como pessoa, como mulher, como atleta. Me segurei algumas vezes para não me emocionar, porque muitas vezes que a gente já esteve junto treinando, eu vi você passar por situações de treino que me demonstraram a garra, assim, sabe? Então, um treino que você pensou em desistir e continuou firme. Um treino que você não estava conseguindo fazer o bar muscle up e você continuou ali até você fazer. Dias que não foram tão bons e você seguiu lutando e podia sentar e chorar, mas veio no dia seguinte, como você falou. Então, tudo isso me fez admirar ainda mais você como pessoa. E quando vai ter um treino que eu sei que vai ser bom pra você, literalmente eu penso, eu não vou deixar fácil pra ela não vai deixar fácil pra mim. E isso me faz um atleta melhor, uma pessoa melhor. Então, é uma honra ter você aqui. Obrigada. No BetaCast. Obrigado por você ter topado. Apesar de você estar com medo, com vergonha, achando que ia ser isso, que ia ser aquilo e tudo mais. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Benedito, que tem barba, cabelo e bigode, também cuida do feminino. Se você quiser ir lá, não fazer barba e bigode. Por favor. Cabelo dela. Agradecer também ao pessoal da agência Apollo Digital, que ajuda a gente aqui a montar o podcast, a fazer o podcast. A Ideas Cooperman, que é a minha empresa focada em gerenciamento financeiro e empresarial. Tem também a La Physio, que somos clientes dela, então cuidar também. Estamos lá com uma certa frequência. E a Papé, Empório de Moça, que tem frutas, legumes para facilitar a nossa dieta, tudo cortadinho, bonitinho. E por favor, Ju, dê seu recado final, alguma coisa que você quer deixar de mensagem para todo mundo assistir. O que eu tenho para deixar, pessoal, é justamente essa questão. Muitas vezes a gente quer algo, e a gente sempre quer aquilo o mais rápido possível, né? Uma casa, um carro, fazer um barba up, enfim. O CrossFit, ele traz esse ensinamento, né? Que para tudo aquilo que você quer na vida, você estipula um prazo e simplesmente, persiste. Estipula um prazo que seja execuível, né? Então não adianta eu, com 8 anos de CrossFit, chegar aqui e falar assim, não, eu tenho um mês para fazer handstand walk. Não vou fazer em um mês, né? Mesmo com 8 anos de CrossFit. É só estipula uma meta que seja possível de você conseguir se manter na meta. Se acontecer alguma coisa, recalcula a rota,
e só volta amanhã, né? Amanhã é outro dia, começa, se hoje não foi um bom dia, volta amanhã que vai ser melhor, né? Então, assim, acho que a mensagem maior, né, mas não só pro CrossFit, mas como para tudo aquilo que a gente almeja na nossa vida é, recomeça amanhã, volta amanhã. Se hoje não deu, faz a sua parte hoje, dá o seu 1% hoje. Se não foi tão bom, recomeça amanhã, volta amanhã. Né? Não desiste daquilo que você quer, daquilo que você sonha, porque uma hora, de 1% em 1%, você vai chegar lá. Show. Obrigado, Ju. Essa foi Juliana Niemoji. Encontra a Ju no Instagram, ju.niemoji. Tudo Juninho Emoji. Ju Niemoji. Tem um ponto, não? Não tem. Sem o ponto. Ju Niemoji, tudo junto. A Beta, siga a gente aqui no YouTube, siga a gente no Instagram. Eu, o Henrique Elias, te espero no próximo BetaCast. Valeu, tchau, tchau. Ai, que terrível, eu tô suando!